espero que sim. Bom, dando continuidade nos trabalhos, com 5 minutinhos de atraso, nesse momento nós vamos começar uma mesa redonda, né? Diferente do modelo da manhã, que foi apenas uma palestra. Nessa mesa redonda teremos 2 professores, o professor Pablo Heleno Cesarino, da UFSC, e a professora Paula Loureiro Paulo, né? A ideia dessa mesa ela foi constituída com o intuito de trazer um pouco das experiências nacionais, né? Na primeira palestra da manhã, o professor Arias falou um pouquinho do que tem hoje na atualidade, né, a nível global. E a ideia hoje é um pouquinho a nível nacional, o que nós temos, né, para fazer esse comparativo. E dentro dessa mesa, a professora Paula vai detalhar um pouquinho mais a área focada em saneamento focado em recursos, que é no âmbito de reuso desse efluente, né, aproveitar tanto água como nutrientes, que é um dos focos que dentro aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, a gente tem atuado com foco em saneamento focado em recursos, tá bom? Bom, então eu gostaria de chamar o professor Pablo Heleno Cesarino, né, professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai falar um pouquinho sobre experiências nacionais, critérios e parâmetros de projetos aplicados aos wetlands construídos. Gente, muito obrigado, boa tarde. Então, a nossa proposta aqui é apresentar algumas experiências nacionais, a falar um pouco de alguns critérios que a gente visualiza aí nos trabalhos que são publicados ou nas experiências que nós temos em contato com os colegas, e apresentar alguns parâmetros e algumas aplicações desses wetlands dentro do cenário nacional. Não temos um inventário, tá? Não temos um inventário em nível nacional ainda. Aqui eu acho que a gente pode, a partir desse evento, propor nos auxiliarmos na construção deste inventário, pelo menos dentro das academias, né? E junto com as empresas operadoras de saneamento, junto com os órgãos de fomento, buscar então construir esse inventário. Eu acho que o inventário seria uma bandeira forte que o Grupo Wetlands Brasil pudesse abraçar, e o Grupo Wetlands Brasil somos nós, né? Então, o que a gente vai trazer aqui é algumas experiências, algumas informações. Então, se algumas delas que vocês trabalham não estão nas telas, eu peço desculpa, porque foram as informações que a gente reuniu, né, num tempo que nos foi proposto. Podem ser que há experiências aqui que vocês trabalham que não estarão sendo reportadas nesta breve apresentação, ok? Então, como eu disse, as informações que chegaram, ou que a gente buscou em nível de Wetlands Brasil, elas representam, basicamente, estudos feitos em todos esses estados. Eu sei que tem estados do norte trabalhando com wetlands, eu sei disso, a gente conhece, inclusive. Porque não está nesse mapa aí é porque a gente ainda não teve acesso a mais detalhes dessas informações. Colegas aqui de Belém, né, se tiverem condição de contribuir conosco, auxiliaremos, né, vai auxiliar bastante. Então, nós temos hoje trabalhos concentrados, né, no sul, no sudeste, no centro-oeste e em parte do nordeste, né. O norte eu sei que tem, mas infelizmente a gente não tem dados aqui para apresentar para vocês hoje. Ok? A ideia do Wetlands Brasil, então, vocês já conhecem, é uma organização que nós mantemos ela, não tem fins lucrativos nenhum. A ideia é que a gente possa, entre nós, trazer informações para ter essa base de dados, poder verificar para onde está caminhando a tecnologia, para que tipo de aplicação, quais modelos e assim por diante. Bom, hoje, para essa apresentação que eu levantei, né? Então, a última vez que eu vou dizer, podem ter situações aqui que eu não trouxe nessa apresentação e que vocês estão trabalhando, tá? Mas para essa apresentação nós temos 14 estados brasileiros trabalhando, pesquisando ou aplicando wetlands construídos, 15 universidades pesquisando em todos os níveis, graduação e pós-graduação, entidades públicas financiando projetos, principalmente a FUNASA, né, que é uma entidade pública que financia projetos de pesquisa e de aplicação já de wetlands, empresas aplicando wetlands como alternativa de tratamento de esgoto descentralizado e de lodo, temos aqui inclusive empresas participando do evento,
e operadoras de saneamento que adotam o wetland construído como tecnologia primordial, eu falei aqui, para algumas situações, né? A exemplo, a gente viu hoje de manhã, o operador de saneamento de Campos Novos utilizou como proposta a alternativa de wetlands para os condomínios, para os novos loteamentos. Em Florianópolis, a operadora de saneamento, segundo o plano de saneamento do município, ela deverá, a partir deste ano, operar os novos loteamentos. Porque, até tempos atrás, muitos municípios brasileiros, os loteamentos não têm a operação da operadora de saneamento, em sim, ou do loteador ou dos donos dos lotes. O plano de saneamento de Florianópolis, em específico, aqui é um caso, só para exemplificar, a partir desse ano a operadora de saneamento terá que operar os sistemas de loteamentos. E eles estão querendo encaminhar a solução técnica para algo que tenha uma operação menos recorrente. E aí os wetlands entram como uma proposta forte que eles estão avaliando para exigir do loteador que ele aplique essa tecnologia. Ok? Isso vai ser dentro de uma normativa e vai estar relacionada provavelmente a uma lei municipal. Aí aqui cabe uma rápida reflexão. Pode ou não pode obrigar uma tecnologia? Bom, se eles que vão operar, eles podem. Exigir que o loteador faça tecnologia A ou B. Quem projeta a rede de esgoto aqui sabe, se vai fazer para um cliente como loteador, você vai ter que fazer, mesmo que a norma permita diâmetro de 100 milímetros, né, para coletores, o operador vai dizer, não, o mínimo é 150. Porque eu que vou operar, eu que tenho uma almoxarifada essas peças, essas conexões, então, no mínimo 150. Se eles podem fazer para trechos de rede, eles podem exigir para o tipo de tratamento. Tá? Então, dentro das classificações que vocês todos já conhecem, cada um trabalha com uma ou mais de uma, as experiências que nós vamos trazer aqui rapidamente nessa fala, está vinculado ao escoamento subsuperficial, horizontal, vertical descendente com fundo saturado, vertical sistema francês e sistema híbrido, vertical descendente seguido de horizontal. Pode-se fazer várias combinações. Nós vamos rapidamente falar nesta apresentação destes sistemas que estão sendo empregados no Brasil ou nas universidades ou em condomínios. Nós, pela programação que nos apresenta o simpósio, amanhã nós temos a fala do professor Marcos sobre o sistema francês, então eu vou rapidamente passar aqui, porque amanhã teremos a fala dele desse sistema. Então, só para contextualizar, novamente, isso aqui é só para a gente ter uma relativização, tá? Não necessariamente reflete a evolução temporal de como os wetlands ocorreram aqui no nosso país, mas lá nos anos 80, nós tivemos os primeiros trabalhos sendo publicados pelo Salati, né? Enéas Salati, Eneida, que inclusive fizeram em 98 a conferência no Brasil, né? De wetlands construídos, que foi em Águas de São Pedro. Né? Nós tivemos um congresso mundial de wetlands da IWA em São Pedro em 98. Né? Então, foram os primeiros trabalhos que a gente teve acesso nos papers aí no Brasil, foram datados dos anos 80, sendo que a publicação saiu nos anos 90. Chama atenção aqui do estado que eu estou, né, que eu moro, que é Santa Catarina, que nos anos 90 houve uma difusão muito grande dos wetlands construídos horizontais pós-tanque séptico para pequenas contribuições rurais no estado catarinense, em nível de residência e também de semicoletivo. Tá? E a gente vai trazer algumas imagens aqui. Então, a partir disso, eu fiz um exercício simplesmente ilustrativo aqui, para a gente conhecer um pouco como que andou em termos de universidades, né, trabalhos publicados, pesquisas sendo realizadas. Então, no começo dos anos 2000, muita lógica de operação e concepção. Né? 2004, começou um pouquinho a falar de remoção de nutrientes. 2006, indicação de alguns carregamentos orgânicos. 2008, trabalhos de sistemas híbridos. 2009, de hidrodinâmica. 2010, trabalhos de lodo. Sistema francês, 2011. 2015, alguns estudos de comatação. 2016... ano passado, né, boas contribuições aí sobre o efeito do consumo de oxigênio na risosfera, e esse ano a gente iniciou aí com algumas identificação das populações metabolicamente ativas. Né? De novo, isso aqui é só um exercício para a gente entender como evoluiu um pouco os trabalhos acadêmicos. Tá?
Os horizontais você já conhece, falando um pouquinho sobre eles. Nós temos aqui, é difícil desse pouco inventário que nós temos, algumas informações técnicas bem relevantes, como, por exemplo, se a alimentação se dá na face subsuperficial ou se ela dá ao fundo. Tá? Nós temos vários sistemas horizontais que entram no fundo e saem no fundo oposto. Alguns estão na subsuperfície ou apoiados na superfície, coletando no fundo oposto. Existe uma série, uma enormidade de materiais filtrantes que são empregados, tá? Desde pneu picado até casca de arroz, enfim, temos uma quantidade enorme de materiais filtrantes empregados em wetlands construídos horizontais, que na década de 90, início dos anos 2000, se testava muito isso, né? Bambu, pneu picado, casca de ostra, enfim. Ok? Nós depois vamos apresentar aqui um estudo que a gente fez com 100 trabalhos publicados no Brasil, e a tendência maior é usar brita ou areia nesses sistemas. Tá? Então, o sistema que a gente tem hoje, talvez, aqui a gente tem informação, talvez vocês conheçam outros, mais antigo, horizontal, está no interior de Santa Catarina, foi fomentado pela empresa de pesquisa agropecuária do Estado, ela está já há 23 anos em operação, é para uma pousada rural, né? Na verdade, é um centro de treinamento, mas esse centro de treinamento a gente entende como pousada rural, porque ele tem, basicamente, ao longo dos dias úteis da semana, 5 pessoas sempre, mas tem cursos que são feitos lá e você tem até capacidade de 150 habitantes, né? Ou equivalentes, né? Habitantes. Então, é um sistema que está em torno de 340 metros quadrados. Aqui atrás nós temos um tanque séptico, ele vem por gravidade, né? Do tanque séptico ele distribui no sistema horizontal na face, naquela transversal, sendo coletado nessa transversal. Ele está em 23 anos de operação, a gente teve acompanhamentos ao longo desses 23 anos aí, temos trabalhos publicados deles, né? É um sistema bem resiliente, já teve série de intervenientes externos aqui, já teve áreas comatadas, áreas empoçadas, né? Mas nunca foi tirado o material filtrante. Tá? Bom, as experiências principais, principalmente no estado catarinense, né, no final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000, refletiram em uma série de aplicações. Esses são os tal dos centros de treinamentos, que nada mais é do que uma pousada rural, né? Então a gente tem para vários climas, né? Nós temos em Santa Catarina uma particularidade bem interessante. Nós temos cidades no litoral e cidades a 1000 metros de altitude, né? Então a gente tem bastante diferenciação de clima, subtropical e temperado. Então tem aplicações em escalas. Todos esses sistemas aqui estão em operação ainda, tá? Com várias relações aqui de dimensão, né? Muito feito na tentativa e erro, né? Muito feito empiricamente, muito feito na base do... Temos algumas informações, vamos fazendo e vamos acompanhando. Tá? Também temos algumas experiências para o wetlands polimento de lagoas, né? Horizontais. Aí nós tínhamos, para essa experiência, polimento de lagoas, trabalhando numa taxa de 83 milímetros por dia, 16 gramas de sólido suspenso por metro quadrado. Isso de seção transversal ao escoamento. Ok? A gente vai depois rapidamente comentar aqui. Bom, tomei a liberdade de trazer algumas experiências do Brasil, mas para mostrar diferentes modelos, eu usei aqui a experiência do pessoal do Minas Gerais, o wetlands construídos horizontal e o sistema francês. Experiências brasileiras que foram financiadas ou motivadas, né, por órgãos de fomento, como a FINEP, dentro do PROSAB, ou da FUNASA. Aí depois o professor Marcos me corrige se eu estiver falando fora do contexto, aí, né? Mas a princípio é isso. E temos como configuração clássica, no mundo inteiro e no Brasil não seria diferente, quando aplicado isso em nível residencial, a ideia de termos um tanque séptico, né, e esse tanque séptico seguir para uma unidade horizontal apenas, uma. Né? Dificilmente a gente faz duas numa residência. E essa proposta, então, ela é passível de aprovação pelo órgão ambiental municipal, por exemplo, Vigilância Sanitária, gerando documento como o habite-se sanitário ou alvará, com a finalidade do habite-se da residência. Para isso, você precisa ter o dimensionamento e a construção do tanque séptico conforme as normas que nós estamos habituados aí de tanque séptico, a 7229, que entrou esse ano em revisão, ela está em revisão esse ano,
A ABNT está, junto com a ABS São Paulo, fazendo um trabalho de revisão das normas. Seguindo, então, do tanque séptico, o wetland construído horizontal, sendo o curso d'água, sendo o corpo receptor, infiltração no solo, um pequeno curso hídrico, e a rede de drenagem pluvial. Okay? Para a drenagem pluvial e curso hídrico, geralmente está associado a uma desinfecção final. Naquela pesquisa que nós comentamos, nós fizemos há um tempo atrás, pegamos 100 trabalhos que foram publicados no Brasil, em diferentes estratos aí de revistas, né? E rapidamente o levantamento que nós percebemos nos horizontais é que 62% desses horizontais tratavam esgoto doméstico ou sanitário e algumas outras características, né? Como água cinza, ainda incipiente na época, mas já apresentando a aplicabilidade. Para os modelos de dimensionamento utilizados nestas experiências, né? Nós temos alguns critérios que o pessoal apresenta nas suas publicações ou que utilizam nos seus dimensionamentos. O clássico modelo de cinética de primeira ordem para fluxo pistão, onde a proposta aqui é que você obtenha a área superficial relacionando-se ao decaimento de DBO que você propõe, a uma coeficiente de degradação da matéria carbonácea, a profundidade do material e a porosidade do material. Profundidade do leito e a porosidade. Há muita controvérsia com essa fórmula, mas ainda é bastante empregada. Alguns criticam muito, outros utilizam bastante, né, a proposta de se definir a área superficial considerando a vazão conhecida e o decaimento que você quer promover na DBO. E aqui entra a questão da porosidade do material. Esse é um critério que ainda é usado. O segundo critério, que é um critério bem empírico, que é uma relação equivalente, né, pessoa por metro quadrado. Então, a gente vê desde menos de 1, mas eu botei 1 aqui para ser mais conservador, até 5 metros quadrados por pessoa de área superficial. Então, esse é um segundo critério que a gente identifica na literatura. E um terceiro critério que a gente identifica é o critério de carregamento, tanto orgânico como hidráulico, relacionando a área transversal ao fluxo, ok? Que é onde vai haver os primeiros empoçamentos, né? Então, alguns estudos apontam a ideia de que se eu conseguisse manter um máximo de até 16 gramas de sólido suspenso por metro quadrado de seção transversal por dia, eu conseguiria ter uma boa lógica de escoamento ao longo do tempo e uma eficiência, né, de DQO e sólido suspenso nesta ordem aqui. Tá? Do wetland, não a eficiência global, né? Porque ele está sempre associado a um primário ou até mesmo um secundário, né? A ideia do que filtros entopem, e a gente já sabe disso, agora tem que trabalhar a lógica de engenharia para que isso possa ser recuperado ou postergado, né? Mas o fato é, nós estamos lançando esgoto com material em suspensão, com possibilidade de promover crescimento de biofilme em um filtro de areia, né? Então temos que ter cuidados e manejo para isso. Então, rapidamente, esses seriam as relações para os sistemas horizontais, ok? Isso foi muito forte no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a aplicação dos horizontais. Ainda é bastante empregado para residências. Não temos um inventário, infelizmente. Considerando ainda essa proposta aqui dos 62%, né, de aplicação para esgoto doméstico ou sanitário, essa remoção de até, né? Essa remoção de até 90% para DBO, 90% de sólido suspenso, de 20% de amônia e até 30% de fósforo, quando esses horizontais tinham uma relação de 2 metros quadrados por pessoa. Isso aqui foi uma compilação de dados, trabalhados os dados que foram publicados por nós. Então também temos aqui, só para relativizar, né, um comportamento de eficiência de DQO, temos desde 30% até 90%, quase 100%. Isso está muito relacionado ao arranjo que o wetland se apresenta, ao tipo de água residual, aqui no caso esgoto sanitário doméstico, mas principalmente pelo arranjo em que ele está submetido e ao material filtrante que é empregado. Aqui está em preto, os verticais, não cabe agora relacionar. Então, dentro dos horizontais, nós temos desde 30% até
perto de 100. Outra questão importante aqui, que a gente bateu várias vezes nos 2 eventos anteriores, é a descontinuidade do acompanhamento, né? Então, nós temos muitos trabalhos desses vinculados a universidades que estão relacionados a trabalhos ou de TCC ou de mestrado e alguns agora de doutorado. Mas você tem lá, o grupo consegue ter um recurso, aplica um modelo, né, um piloto, trabalha 2 anos, aí não tem mais aluno ou não tem mais dinheiro, ou aí o piloto fica em stand-by, daqui a 2 anos vem um aluno de novo, aí você fica naquela, dá para usar aqueles dados anteriores ou não dá. Então, você tem o que nós temos bem claro hoje em nível de universidades, é a descontinuidade dos monitoramentos ao longo dos anos, né? Isso nos traz as questões de, eu posso ter aqui, dentro desse pequeno quadro, sistemas sendo operados, sendo monitorados de 3 meses e sistemas de 3 anos. Então, fica difícil você ter uma base comparativa da capacidade que o sistema nos dá. Aí nós nos apoiamos na literatura internacional, né, que tem muita experiência, muitos dados, muitos casos, e que, por mais que as condições climáticas e a macrófita seja diferente, nos dá uma segurança de dizer, ó, a aplicação dos wetlands sim, se puede, né? Então, a gente se baseia um pouco né? Se baseia muito na literatura internacional. O que o Dr. Carlos falou hoje de manhã é que, né, esperamos ver isso para as regiões de clima tropical, subtropical, a nível de Latinoamérica, a nível de Brasil. Quanto mais a gente pesquisar e mais publicar, a gente começa a trazer para as realidades, dificuldades operacionais e realidades climáticas. De 3 metros quadrados vertical para 1,5, é isso aí, né? A gente vê trabalhos aí sendo, ao longo do tempo, com 1,5 metro quadrado por pessoa, por exemplo. Bom, o problema sempre foi a comatação, a dor de cabeça das pessoas. Eu não vejo isso um grande problema, acho que isso é possível de se manejar. Quando está relacionado a uma residência, sim, é um problema, né? Porque o tiozinho não pode usar o banheiro durante aquele dia, né? Aí manda ele para a casa da sogra, né? E intervém manualmente no sistema naquele dia, tendo todo o cuidado de retirada, de disposição e recolocação. Quando é residencial, isso você consegue fazer num dia, né? Ou 2 dias de trabalho, né? Bom, então isso são fotos de sistemas que a gente acompanhou e que houveram esses problemas, houve a retirada e recomposição do material. A nível vertical, então a proposta, como o próprio nome diz, é distribuir na superfície e coletar na superfície, no fundo oposto. Isso pode ser apoiado na superfície, pode ser suspenso na superfície, isso pode ser subsuperficial. Então tem esses 3 tipos de distribuição, né? Aí tem muito a ver aonde você está aplicando isso. Se você está aplicando isso em nível muito próximo do usuário, talvez suspenso é complicado, porque pode gerar um pequeno, né, distúrbio, aerossol ou contato de gotículas com o pessoal. Geralmente é apoiado ou subsuperficial. Temos sistemas instalados em escala real já há algum tempo, reator anaeróbio seguido do vertical. Como se dimensiona isso? Existem várias possibilidades. Filtros verticais de areia, um dos modelos bem empregados ainda é do Platzer, né, de Christoph Platzer, onde é um processo interativo. É a lógica do balanço de oxigênio. Quanto demanda de oxigênio, então, quanto eu preciso para ter 85% de eficiência em DQO, quanto que eu preciso para ter nitrificação, e como ele faz, geralmente, uma saturaçãozinha de fundo, ele considera a possibilidade de ter um ganho de oxigênio a partir da desnitrificação. Ok? Então, você teria a demanda e você teria as 2 entradas, por convecção e por difusão. Por convecção, a lógica da aplicação intermitente, arrasta ar, entra ar no sistema, entra oxigênio. E esse oxigênio entrando no sistema vai se difundir. Essa difusão se dá a partir dos pulsos, né? Alguns minutos após o pulso não há essa difusão, então ela é prejudicada, por isso que após o modelo dele, após 1h30 da aplicação, você não tem a difusão, né? E aí aqui entra a questão área, que é a lógica do processo interativo. Eu vou testando carga, vou testando vazão, vou testando pulsos e vou verificar que área me responde àquela demanda. Isso é um modelo bem trabalhado, bem conhecido para areia. O modelo foi para areia. Ok? O outro modelo, então, também vai na lógica do tentativas e erros, ou experimentos e acertos, vamos chamar assim, onde você relaciona taxa hidráulica, cargas orgânicas,
cargas de sólidos, né? E aí você começa a trabalhar com as especificidades, né? Especificidades ou condições de contorno, que eu vou encerrar a minha fala com isso. Clima, arranjo tecnológico, material filtrante, corpo receptor, né? Porque no final da história, me corrija se eu estiver errado, quem define o nível de tecnologia ou a forma como vai ser arranjado é o corpo receptor. Onde eu vou lançar esse esgoto? Né? Se eu vou lançar no solo, eu tenho uma lógica de necessidade. Se eu vou lançar no rio, outra lógica. Se eu vou lançar no mar, outra lógica. Né? Aqui cabe um parênteses para nós brasileiros que nós, a não ser que alguém conheça no seu estado, nós não temos padrões para lançamento em solo, por exemplo. Né? Temos relações de distanciamento de sistemas de disposição no solo com poços, com os vizinhos, né? Mas não temos qualidade para lançamento em solo. Né? Então, o melhor corpo receptor que nós temos é o solo. Né? Então, alguns dados aqui que a gente relacionou como máxima taxa hidráulica ou taxa hidráulica recomendada, né? E cargas recomendadas para a areia. Essa areia está bem próxima ou praticamente a mesma areia que a NBR 13969, que é pós-tanque séptico, recomenda para filtros de areia, vala de filtração, canteiro de infiltração e evapotranspiração. Sim, os wetlands estão normatizados. Canteiro de infiltração e evapotranspiração. É com plantas. E nós temos, inclusive, na norma, lagoas com plantas aquáticas. Também temos um wetlands com plantas flutuantes lá. Essa norma 13969 também está em revisão, ok? Que é de 97. Então, nessas condições, nós tivemos essas eficiências, tá? Num arranjo pós-anaeróbio. A gente vem perseguindo essa critérios de carregamento, tá? Desde 2006. A gente está tentando manter-se fiel para ver ao longo prazo os resultados que isso refletem. Bom, não vou cansar vocês com esses dados, mas a gente está trabalhando aqui dentro da FUNASA lógicas com mais carregamento e o carregamento que a gente está perseguindo. Né? Então aqui já está há 7 anos, aqui nós estamos com 2 anos. Então dentro desse carregamento a gente teve essas eficiências do sistema, né? Da unidade wetland. Né? E esse carregamento nós tivemos uma eficiência mais elevada, para os verticais livres, né? Descendentes. Eu creio que depois essa apresentação vai ficar disponível, né? E aí vocês têm mais tempo para trabalhar esses dados aí. Também tem uma categoria que nós estamos investindo agora e percebendo no país, a aplicação, que é fazer uma modificação e não uma intensificação. Só que essa modificação gera uma intensificação bioquímica, certo? Então essa modificação nada mais é do que nós dispormos de um elemento que me permita eu ter uma saturação parcial do maciço filtrante. Então, se trabalha com 10... então, isso aqui geralmente tem 60 a 80 centímetros, e aí tem vários trabalhos aí, nível mundial e nacional, variando de 10 centímetros de saturação até 40 centímetros de saturação. Então, a ideia aqui é que você possa ter um ambiente vertical descendente com fundo saturado. Ok? Temos sistemas desses operando já em escala real. Quem esteve no primeiro simpósio, visitou. Lembram? Alguns aqui estavam, visitamos essa planta. Então, particularizando, né, esta planta, nós tivemos que essa planta em específico está bem pouco carregada, porque é para um condomínio, aquilo que o Eduardo falou de manhã, é para um condomínio loteamento que você projeta para vazão nominal, mas até as casas ocuparem todo o espaço e ter toda a contribuição, você tem pouco carregado, e aí você tem eficiências fantásticas. Então aqui a gente tem eficiências fantásticas de um vertical pós-anaeróbio de fundo saturado, mas ele está bem pouco carregado. Né? Mas temos os sistemas mais carregados que ainda apresentam possibilidades de uso e margem de segurança. E se nós nos apoiarmos na literatura internacional, nos dá a margem de segurança de carregar até 130 miligramas por litro. Desculpa, gramas por metro quadrado. Né? Como foi mostrado hoje de manhã, e nós temos já trabalhos nessa linha. O sistema francês, eu vou deixar para os especialistas aqui comentarem amanhã. O professor Marcos tem uma apresentação só disso, mas só pegando a apresentação que o Pascal fez na nossa universidade, na ocasião da defesa da Daniele.
onde a gente tinha a proposta de entender que isso para o Brasil parece ser interessante. Parece-me muito interessante. Amanhã o professor Marcos mostra as vantagens do sistema. Só lembrando que o sistema francês é para esgoto só com um preliminar, né? Então é praticamente esgoto bruto, 3 módulos, seguido de 2 módulos com essas relações, sendo que o segundo módulo é areia. É parecido com os nossos verticais que a gente utiliza aqui. Ok? E aí então, o professor Marcos amanhã vai nos apresentar essa tendência. Temos os híbridos, que geralmente no Brasil é vertical seguido horizontal. Hoje de manhã teve o trabalho aqui do pessoal da UNOESC. Então, também peguei durante 8 anos, né, uma relação. Naquela época a gente tinha essa configuração que ainda se mantém, essas relações de vertical para horizontal. Aqui percebam a dificuldade quando você tem um sistema grande com pouca alimentação, que é o caso aqui, ou uma alimentação muito sazonal, que é um caso de uma pousada, a manutenção da umidade no maciço e a adaptação da macrófita, né? Então a gente não esqueça, tirando a planta do ambiente de banhado supersaturado e mandando para um ambiente seco. Quer dizer, para ela é seco. As macrófitas nessa pesquisa, estou acabando, com certeza estou acabando. Com a pesquisa que nós temos aqui, 46% dos 100 trabalhos publicados, né, na época, usavam taboa como macrófita, né? Então a gente tem algumas lógicas aí de tirar da macrófita do ambiente natural, o seu transplantio, né? Então aqui nós temos alguns modelos. Temos outras plantas aplicadas, mas a principal na época da pesquisa era a taboa. Aí, isso aqui está muito relacionado à lógica local, com a capacidade de fitoextração da planta. Isso é muito intrínseco ao arranjo que se encontra, como isso está sendo proposto. Nossa experiência, no nosso experimento, mostrou que pegando 180 dias, tá? Desde do transplantio até a inflorescência, acumulando cargas em 180 dias de entrada e de saída, ok? Nós relacionamos o quanto que ela conseguiu fitoextrair medindo a parte aérea, né? Então nós tivemos nesses 180 dias de carregamento, 5% da remoção de carga de nitrogênio total foi pela planta. Só 5%. Tá? E menos, né, 0,6% de fósforo. Ok? No vertical livre e no vertical descendente, no vertical de fundo saturado, tivemos 7% de remoção de carga acumulada em 180 dias pela planta e 0,8% de fósforo. E tivemos capacidade de evapotranspiração alta em alguns momentos, chegando até acima de 60% da taxa hidráulica aplicada. Mas isso é muito inerente ao sistema que é trabalhado, a forma como ela é trabalhada. Os critérios de dimensionamento são muitos e a gente chama atenção, a gente pode chegar num acordo aqui se vai direcionar para essa linha de raciocínio coletivo ou não, mas eu chamo a atenção a questão das condições de contorno. O dimensionamento, a área, pulsos, alternância, se está vinculado a que tipo de material filtrante, qual o regime hidráulico, qual o regime de alimentação, qual o arranjo tecnológico ele se encontra, quais condições climáticas, que tipo de macrófita. Então, para a gente começar a dizer, esses são os critérios para dimensionar o Atlas horizontal, temos que olhar essas condições de contorno. Para o vertical, temos que nos relacionar às condições de contorno, nos reportar a elas. Ok? Essa é a nossa visão. Estamos aqui abertos depois para debatê-la. Também a ideia que nós estamos verificando é a aplicação para lodo. Tá? Como tem já no exterior, aqui no Brasil, para aplicação para tratamento de lodo. Temos pesquisas financiadas pela FUNASA, já publicadas, já tem um guia da FUNASA publicado. Né? A ideia de pilotos já foi trabalhada por um bom tempo, né? Já foi publicado, a FUNASA se apropriou disso num guia, tem lá nos guias da FUNASA. Para a escala real, nós temos algumas relações lá em Florianópolis, né? Pós um Sequestration Back Reactor, pós um ASB, e é isso, e biofiltro. Temos também a iniciativa já de algumas empresas conhecidas lá para a região, acho que aqui também, de limpa-fossa, tá? Onde o lodo
da fossa, o esgoto da fossa chega num gradeamento, passa por uma caixa separadora de óleo e água, o efluente vai para uma lagoa com água-pé. Então aí começam a vir as primeiras perguntas, né? É a lagoa com plantas ou é o wetlands de escoamento superficial com plantas? Quer dizer, aí temos que começar a discutir isso. O efluente líquido vai para um wetland de fluxo horizontal. Tá? Isso aqui está lá perto da região, já começou a ser uma demanda de mercado. Para finalizar, o que eu quero mostrar é o seguinte: a aplicação dos wetlands no Brasil, ela tem tudo para ser cada vez mais aplicada. 45% dos nossos municípios tem menos de 10 mil habitantes. Então, esse mercado está instalado. Esses municípios de 10 mil habitantes, se vão fazer rede coletora, vai ser só na área central. Ele não vai levar isso para a periferia. Não é, até vai conseguir recursos de banco para fazer o financiamento e assentamento da rede, mas ele não vai ter saúde financeira para operar o sistema. Em Florianópolis, dados extraoficiais, né, apontam para 2 milhões de reais por ano para a operação de rede. O que é a operação de rede? Tirar a gordura de dentro de rede, tirar a areia de dentro de rede. Né? E esses 2 milhões, um banco financia, é pago pela tarifa. Se nós não tivermos saúde financeira para manter a rede de esgoto na cidade pequena pela tarifa, como é que a gente vai operar uma rede de esgoto? Sem chance, gente. E saem blocos de gordura dessa dimensão aqui dentro da rede. Né? Dessa magnitude. Isso é um trabalho árduo e que custa, e que está na tarifa de esgoto. Então, conseguir financiamento para instalar a rede é uma coisa. E para operar essa rede. Só para particularizar, o Estado catarinense, 1/3 do mercado catarinense para tratamento de esgoto está relacionado a municípios com menos de 5 mil habitantes. Nesse município de 5 mil habitantes, não vai ter rede. Não se paga. Temos projetos da Funasa já para situações periféricas de cidades. Então aqui, ó, o sistema que está entrando em operação no interior do estado, tá? Com quase 4 mil metros quadrados, 3 mil pessoas equivalentes. Isso aqui é recurso Funasa. Tá? A Funasa já está financiando, pelo menos lá para nós. Ok? Então ela já entendeu a tecnologia como mais uma factível de financiamento. Temos o que o Belo mostrou de manhã, a utilização disso pelas operadoras. Né? Temos isso já real por empresas que fazem condomínios fechados. Né? Isso já é uma realidade. Temos múltiplos usos, né, em escolas, escritórios. Isso aqui muito relacionado ao inventário de catarinense. Né? Eu quero informações de vocês aí para inventariar nacionalmente. Né? Para a zona rural não existe ainda, mas aqui abre uma possibilidade que acontece em alguns municípios do Paraná, acontece em alguns países vizinhos, como o Uruguai, que é você fazer a coleta do esgoto das residências rural por caminhão, não por rede. Coleta esse esgoto por caminhão e leva esse caminhão para uma estação. Tomei de novo um exemplo aqui do Pascal, que não é para isso, mas só para ilustrar. O caminhão chega e descarrega na estação. Por que o transporte tem que ser via hídrica? Isso já é uma realidade em alguns municípios pequenos ou periféricos, ou áreas periféricas. Temos envolvimento de empresas. Né? Aqui, se tem alguma empresa que eu não citei, peço desculpa, aqui eu peguei alguma só, que tem no seu portfólio informações sobre o wetlands. Então, temos várias empresas, ou com potencial de utilização de wetlands. Né? Temos várias. E aí, isso há 10 anos atrás, parecia algo inatingível. Daqui a 5 anos, talvez, já tenhamos os nossos eventos sendo motivados pelas empresas. Né? E a normatização, sempre perguntaram, essa é a penúltima tela. A normatização sempre perguntaram, vamos ou não vamos normatizar o wetlands? Né? Vamos utilizar, por exemplo, a experiência da Dinamarca? Por que não? Aí vem agora a pergunta, né? Queremos ou não queremos? Lembrando que se nós normatizarmos, os analistas ambientais do município vão usar aquilo ali como regra. E aí qualquer alteração, você vai ter que comprovar a situação, ou não vai ser aprovado. Né? Eu sei que, porque me consultaram e a gente está querendo participar dessa revisão, nos convidaram para participar, eu sei que na revisão da 13969 eles querem introduzir wetlands. Né? Estamos prontos para isso? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, porque isso já está normatizado. Filtro de areia... Vou tomar aqui uma liberdade poética, e vocês talvez vão ficar nervosos comigo, mas pegar um filtro de areia de norma e plantar em cima é um wetland vertical. Então nós temos lá, para filtro de areia de norma, desde 97, milênio passado, já normatizado.
como a proposta, 70 centímetros de profundidade, areia com diâmetro efetivo 0,20, uniformidade abaixo de 0,4, aplicação a cada 6 horas, com 100 litros por metro quadrado por dia. Acabou. É isso. Né? E aí? Queremos isso? Aí vem as questões, alternância de uso, enfim, ok? Temos que ter um controle institucional. Né? Quando eu tenho um coletivo, eu tenho a necessidade de licenciamento. Então eu tenho acompanhamento para renovar o licenciamento. Mas quando é on-site, no local, talvez os órgãos ambientais municipais precisam pedir renovação de habite-se. E talvez não por análises laboratoriais, mas sim por laudos presenciais de técnicos. Não precisa ser só engenheiro, nós temos técnico de saneamento, técnico de meio ambiente, por que não? Ok, obrigado.